Então, vamos começar, Sérgio. O Ronaldo vai fazer uma pequena apresentaçãozinha, até pela questão da relevância do tema, ele que solicitou esse teu apoio nessa apresentação, enfatizando a importância desse tema. E, Ronaldo, está com você. Bom, primeiro, Sérgio, eu queria agradecer você imensamente por você estar compartilhando aqui com a rede nossa do Proteger toda a sua experiência. Então, o Sérgio é engenheiro mecânico e químico industrial também, pela Universidade Federal de Pernambuco, fez o mestrado em mecânica, depois fez o doutorado também em mecânica. Você fez no Instituto de Tecnologia de Cranfield, é isso? Isso aí, eu fiz o mestrado e uma especialização lá. O doutorado eu fiz na Universidade da Flórida, em Gainesville. Perfeito. E depois você voltou para o exterior, trabalhou como professor visitante também na Escola Politécnica de Worcester. E a pronúncia é Worcester. Worcester, por favor, Worcester, ok. E você é um grande especialista com biodiesel também. Eu achei extremamente rico essa formação sua. E mais aqui para o final eu vi que você entrou na parte de biogás, né? Que modelos de biodigestores, enfim. Aí fica aberto o seu currículo para os colegas que queiram visitar e conhecer seus trabalhos. Você trabalha com biogás, biodiesel, gaseificação, pirólise, combustão limpa, enfim. Eu acho que você tem uma experiência muito grande nessa área de energias, né? Que hoje digamos assim, o top nosso é produzir energia renovável, né? Eu acho que isso tem um grande apelo, principalmente na área de tratamento de resíduos. Sérgio, eu já queria passar a palavra para você agora. Agora você siga em frente. Não, só um minutinho, Ronaldo. Eu quero também agradecer, Sérgio, até porque são poucos profissionais no mercado brasileiro que dominam esse tema. Existe desde 2019 uma instrução normativa do governo brasileiro evidenciando a importância das tecnologias termo e termoquímicas para poder alavancar a recuperação energética no Brasil e introduzir novas fontes de energia. E com isso a gente está muito feliz e vamos aproveitar essas 2 horas contigo. Um beijo grande e vamos lá. Muito obrigado, Cris. Obrigado, Ronaldo. Eu fico muito honrado de ter sido convidado para apresentar esse trabalho, certo? Aproveitamento energético de resíduos. Eu fiz um apanhado geral, tá? Mas, como o Cris já falou da parte de biodigestão, no dia 28, no dia 27, né? Então, eu vou complementar essa parte aí com a parte de processos termoquímicos. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, eu queria falar sobre a universidade que eu trabalho, né, que é a Universidade de Pernambuco. Eu já estou nela há 32 anos, certo? Minha primeira formação é engenheiro mecânico, como o Ronaldo já falou. Eu fui engenheiro da CHESF na área de geração de energia durante 20 anos. Então, fiquei na parte de hidrelétricas, depois para termoelétricas. Então, essa parte aí realmente me empolgou demais. E eu fui fazer os cursos de especialização. A CHESF entrou com um projeto nos finais dos anos 80 e 90 em gasificação. Ia ser uma usina que ia ser a maior do mundo, já deu 32 megawatts, usando turbinas a gás. Foi um trabalho muito grande com a Suécia, mas isso aí não prosperou, mas me incentivou a estudar muito isso aí. Tá? Como eu já estava na universidade, então eu continuei na cadeira acadêmica e acabei saindo da CHESF. E falando um pouquinho da UPE, ela é uma universidade pública estadual, ela é multicamp, é situada em Pernambuco. Ela, originalmente, ela veio da Fundação de Ensino Superior de Pernambuco, FESP, que foi fundada em 65. Agora, ela oferece 59 cursos de graduação, 17 mestrados, 6 doutorados e 114 cursos de pós-graduação lato sensu.
Em 2021, a UPE foi classificada como a 45ª melhor universidade do Brasil e a 100ª melhor da América Latina no Times Higher Education University Ranking. E, como universidade estadual, ela foi a melhor universidade estadual do Nordeste em termos de pesquisa e internacionalização no ranking da Folha de São Paulo 2017. Veja, apesar da universidade vinda de 65, a universidade ela foi criada como universidade em 91, então ela tem agora, está fazendo 20 anos, aliás, completou maioridade agora com 21 anos de fundação, mas ela, a Escola Politécnica de Pernambuco, que é o que eu trabalho, ela foi criada em 6 de março de 1912, então ela já tem 109 anos. Aqui a mais antiga, a Escola de Engenharia da Universidade Federal de Pernambuco, e a UPE, a Escola de Engenharia da Politécnica, é a segunda mais antiga de Pernambuco, e é uma das 10 escolas de engenharia mais antigas do Brasil. Então, era tudo nesse prédio aqui, cor-de-rosa, tá? Que é tombado. Essa aqui é a nossa reitoria, e aqui é a Escola Politécnica, que é onde eu trabalho, e tenho até criei um laboratório. Aqui é a distribuição da universidade ao longo de todo o estado. Então, aqui tem distribuição de cursos, tá? Aqui, Benfica, que é o campus que eu trabalho, tá? Aqui tem Santa Amaro, onde fica a reitoria, a parte de saúde, Camaragibe, Zona da Mata Norte, Arco Verde, Caruaru, Serra Talhada, tem Medicina de Serra Talhada, Salgueiro, Petrolina, então, Garanhuns. Então, isso aqui a universidade, ela, como ela está bem espalhada por Pernambuco, ela deu a oportunidade de ter formação superior em todo o estado. Então, isso aí é um foco de desenvolvimento muito grande, regional. Então, isso aí é um motivo de orgulho para a universidade, apesar de todas as dificuldades que nós temos, orçamentárias, a gente consegue se manter ainda como uma universidade de prestígio aqui em Pernambuco e no Nordeste. Tá? Então, essa aqui é a rede virtual Brasil-Alemanha, que todos nós pertencemos, certo? Isso aqui eu vou passar já, porque esse aqui todos já conhecem. E aqui eu vou falar sobre, primeiro, aspectos gerais, quais são as motivações que levaram a fazer esse tipo de trabalho, as análises que são necessárias para a determinação da tecnologia correta de uso do ESU, e vou chegar aqui e falar dos processos termoquímicos, falando da combustão, da gasificação e da pirólise, falar um pouco das emissões e, no final, tem umas considerações finais para a gente chegar e conversar sobre isso. Então, nessa parte de aspectos gerais, a primeira motivação são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, no qual a gente já tem aqui um trabalho que é a ODS 11, falando cidades e comunidades sustentáveis. Então, no meu entender, e no entender de muita gente, a cidade só pode ser sustentável se tiver fazendo bom uso de todo o seu conjunto, aproveitando os resíduos, utilizando energia renovável. Então, isso aqui já está ligado a essa parte do ODS 7, que é energia acessível e limpa. Tá? Isso aí já vem também ligado à agricultura sustentável, aí vem trabalho decente e crescimento econômico, e ação contra a mudança climática no clima, né? Quer dizer, isso aí é o principal para a gente da Proteger, certo? Mas tudo isso aqui está tudo ligado, porque se você não está fazendo um bom uso dos seus resíduos, isso aí vai refletir na vida na água, por conta de poluição, a vida terrestre, a parte de consumo e produção responsáveis, a parte de saneamento, quer dizer, tudo isso aqui está tudo interligado, e a gente tem que fazer essas parcerias, como nós estamos fazendo aqui na Proteger, certo? Para poder verificar os meios de implementação dessas tecnologias, para poder chegar e fazer o
o melhor uso e desses resíduos e disso aí. Então, como você vê, está tudo misturado. Então, quase todos os objetivos estão interligados e refletem no uso racional dos recursos naturais, na produção, reuso, reciclagem, forma do descarte e uso para fins energéticos desses resíduos. A grande motivação a gente já tem, né, que são as mudanças climáticas, que a gente está todo mundo sofrendo por conta disso, certo? Falando em relação às emissões de gás de efeito estufa no mundo, a gente tem aqui que 3 países, que é a China, os Estados Unidos e a Índia, somente esses 3 países já são responsáveis por 50% das emissões de gases de efeito estufa do mundo. E se juntar um 4º país, que é a Federação Russa, já está com 55%. O Brasil aparece com 1% das emissões no mundo, mas não quer dizer que o Brasil também não tenha problemas com mudanças climáticas, que nós sofremos muito, principalmente nessa parte que se refere às metrópoles, às grandes cidades, e também nas cidades de menor porte, você tem um problema muito sério do descarte dos resíduos. E falando em Pernambuco, está mostrando aqui que as notícias foi que o lixo foi o principal responsável pela emissão de gases de efeito estufa em Pernambuco. Isso aí está no inventário de mudanças climáticas de Pernambuco, que foi em 2019, tá? Mostrando que Pernambuco emitiu 21 milhões de toneladas de CO2 equivalente, tá? E 29,2% proveniente dos RSU. Tá ok? E tem uma coisa falando de se os resíduos foram para aterro, que botam como ambientalmente adequado, que é uma coisa que é questionável, certo? Então, está dizendo, destinação correta de resíduos sólidos nos aterros. Isso aí a gente vai ver que não devia ser bem assim, né? Tá? Do jeito que a gente está descartando aquilo que é insumo para a geração de energia. Tem outras utilizações. Então, isso aí é que é o principal foco da gente. Aqui, ó, lixo, esgoto agropecuária, lidera as emissões. E aqui no Brasil, essas notícias que a gente tem de resíduos, que no Brasil, em 2018, foram geradas 79 milhões de toneladas, 72,7 milhões foram coletadas, e 6,3 milhões não foram coletadas. Isso quer dizer, dessas que foram coletadas, ainda vai 43,3 para aterros sanitários e 29,5 para aterros controlados e lixões. Aterro controlado é um lixão disfarçado, ao meu entender, certo? Ou seja, tem 3.001 municípios ainda que não está atendendo a legislação, apesar de eu discordar que o destino correto seja aterro sanitário. Isso aqui, ó, então a gente vê essa parte, né, de presença de catadores. Se você analisar o que está aqui no lixo, você vê que tem muito material com alto poder calorífico, que vão estudar ainda. E essa parte de descarte, você já começa a ver lixiviado, presença de animais, tá? Combustão em lixões. Então, tudo isso aí, a gente vê que não é uma boa prática essa parte. Isso aqui foi em 2015, que 70% dos municípios de Pernambuco utilizavam lixões. Tem alguns municípios que reabriram para poder dar emprego aos catadores, tá? Porque estavam pegando tudo, jogando para aterros sanitários distante da cidade e começaram a... Isso aí começa a ter os problemas com o Ministério Público e, logicamente, que isso aí não é qualidade de vida. Falei já das emissões, certo? E aqui mostrando que o tratamento de resíduos sólidos urbanos totalizaram 6 milhões de toneladas equivalentes de CO2. Tá? E uma das grandes motivações que a gente tem na presente data é porque vai ter o primeiro leilão da energia, que é o leilão A5, que são energias novas,
que é pegando a energia do lixo que vai entrar na mira dos investidores. Então, isso aí tem que chegar e ser levado em consideração como uma maneira de incentivar essa recuperação energética. Então, com isso aí, eu vou começar a verificar, mostrar a vocês o seguinte, que pela Lei 12.305, de 2010, certo? Está dizendo que só vá para o aterro o que é rejeito. Mas o que é rejeito? Rejeito são resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente correta. Mas quem determina isso? O prefeito da cidade. Certo? Então, tem uma diferença muito grande de você chegar e dizer, olha, esse aqui eu não posso aproveitar, ou esse aqui não tem uso. Então, a definição de rejeito não pode ser uma definição política, mas tem que ser uma definição técnica de como você pode chegar e utilizar. Essa transparência é de 98, tá? Quer dizer, já está com 23 anos de idade, certo? Isso aqui eu apresentei nos 25 anos da Enlurb, e aqui mostrando onde são gerados e utilizados os resíduos sólidos urbanos, mostrando aqui, ó, que é gerado na indústria, residência e no comércio, tem a produção de resíduos, deveria ter um centro de triagem, deveria ir para compostagem, deveria reciclar o que pode ser reciclado, botar os rejeitos no aterro, se tiver algum material úmido, utilizar para geração de energia elétrica, tá? O excedente para queima de biogás, para poder chegar, não dar problema de gás de efeito estufa, geração de energia para as cidades, certo? Mas mesmo assim, tá? Esse conceito não consegue ser utilizado plenamente no Brasil. A gente não vê isso acontecendo em nenhum lugar plenamente. Tem algumas ações individuais, certo? Em alguns municípios, mas não chega nem a atingir o município inteiro. A gente não tem essa cultura ainda, certo? Como deveria ser gerenciado? Isso aí são coisas que a gente tem que chegar e verificar, tá? Separação na origem, implantação coleta seletiva, verificar aquilo que pode ser reciclado, e sendo que é reciclado também tem que ser comercializado, porque não adianta eu separar e eu não ter quem compre. Eu preciso ter essas indústrias de reciclagem, que a gente é muito carente nisso. Ter o transporte específico de resíduos orgânicos, eu digo, são resíduos úmidos. Quimicamente, orgânico é o que tem carbono, então, plástico é também um resíduo orgânico, mas, no jargão popular, orgânicos são restos de alimentos, tá? E restos de frutas, e parte de biomassa, então, aquilo que tem mais umidade. E a parte de plástico, isso aí é considerado como a parte que pode chegar a ser aproveitado energeticamente, mas não é considerado como fosse resíduo orgânico. Então, aqui teria um centro de triagem, tá? E daqui você iria aquilo que pode ser utilizado em biodigestores, você poderia chegar a gerar biogás e eletricidade e biofertilizante, essa parte que a Cris já mostrou. Resíduos de alto poder calorífico, ele pode ser usado para geração de energia, em termoelétricas. Tem aqui ainda eletricidade por geração de vapor, e também, atualmente, a gente já está com outras coisas, que é utilizar esses resíduos, tanto úmidos como de alto poder calorífico, para chegar e produzir combustíveis avançados, que é exatamente o que estão sendo chamados agora de combustíveis do futuro. Já está tendo muita campanha em relação a isso aí, eu vou mostrar um pouco a vocês hoje. Tá? E aqui a opção tecnológica que a gente vê no Brasil é aterro sanitário, utilizando o biogás do aterro para geração de energia. Então, em Pernambuco, a gente está Petrolina, Igaraçu e Jaboatão
Jatobá nos Guararapes, e Caruaru, recentemente, também começou a sua parte de geração. Tá? Em 2016 tinham 12 empreendimentos, mas agora já tem uma quantidade bem maior, certo? São 580 empreendimentos utilizando biogás, não só de aterro, mas biogás utilizando resíduos, principalmente da pecuária, certo? E uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é exatamente essa questão de política pública em relação ao descarte da fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos, ou fóssil, que são resíduos úmidos. Esse aqui é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que você vê que o que as grandes cidades estão fazendo com o descarte de alimentos, o resto de alimentos. Então, tem várias cidades, esses que estão em verdinho aqui, que elas têm uma política, um programa obrigatório para diminuir a questão de descarte de resíduos em aterros. E outras cidades não têm ainda, mas está tendo uma consciência muito grande de você chegar e aproveitar isso aí, ou para compostagem, ou para geração de biogás, ou você dá um destino que não seja o aterro, para não ter o problema de chegar e descartar muita coisa e o tempo de vida útil do aterro ficar bem restrito, certo? Vermont foi o primeiro estado americano a eliminar qualquer resíduo de alimento, de jogar no lixo. Não pode. Isso aqui foi uma política de combate à mudança climática, certo? E isso aqui já está funcionando desde 2005. Então, você não pode colocar resto de comida em aterro. Na Califórnia, está tendo também isso aí, para poder chegar a reciclar os resíduos orgânicos, certo? Desde 2016, e colocando o seguinte, 2019 é obrigatório reciclar esses resíduos orgânicos para os estabelecimentos que gerarem mais de 3 metros cúbicos por semana. Em 2020 era 1,5 metro por semana, 1 metro cúbico por semana, e ainda, antes da pandemia, já estava com a meta de 0,8, mas com a pandemia esse aí foi alterado para poder reduzir os descartes no aterro. Tá? Em relação à política europeia, ele já estava dizendo o seguinte, que a diretiva era em 2025, 55% de reciclagem, são as metas de reciclagem, em 2030, 60%, e 2035, 65%. Mas o que acontece é que na Europa considera-se a utilização desses resíduos úmidos como sendo reciclagem, que na realidade é reciclagem. E aqui no Brasil eu não vejo ser considerada reciclagem. Aqui no Brasil é você pegar a parte de plástico, papel, papelão, madeira, o que for, para reciclar. A parte de resíduos orgânicos não é do meu conhecimento que seja considerado reciclagem. Tá? Para embalagem, você vê aqui, 70%, a diretiva para embalagem, 70% dos produtos de embalagem devem ser reciclados até 2030, sendo 30% das embalagens de madeira, 55% para plástico, 75% para vidro e 85% para papel. E a diretiva para toda a comunidade europeia no máximo, 10% dos resíduos gerados poderão ser descartados em aterros sanitários. Então, isso aí já começa um sério problema, porque eles não querem mais incentivar o uso de recuperação energética via incineração, ao mesmo tempo que você tem restrição para reciclar grandes quantidades de resíduos. Tá? Então, a gente tem que chegar e começar a verificar isso aí. Então, a gente observa que está aumentando muito essa restrição de descartes de resíduos em aterros e está aumentando a pressão e o incentivo para a reciclagem e economia circular. Então, com isso aí, para a gente chegar a entender o que vem a ser isso aí, tá? Como as formas de a gente utilizar os resíduos energeticamente, aí eu vou chegar agora e começar a falar com vocês sobre as análises que são necessárias
para você caracterizar o resíduo sólido urbano e, a partir daí, decidir qual é a melhor rota tecnológica de utilização. Então, de cara, a gente tem que fazer essa amostragem do resíduo sólido urbano, tá? Que é análise gravimétrica ou computacional. Tá? Depois, fazer uma análise calorimétrica, uma análise termogravimétrica, que é aproximada, e análise elementar. Tem outras análises que são obrigatórias também, principalmente no que se diz respeito às emissões, mas a gente vai chegar e vou falar rapidamente sobre isso, porque é muito detalhe, é muita coisa que tem que chegar a levar em conta. Tá? Então, essas análises, elas são feitas normalmente em triplicata, para poder obter um maior grau de confiabilidade desses resultados. Então, a parte de amostragem tem a norma para isso, e essa norma prevê uma amostra representativa do resíduo a ser estudada. Certo? Então, é obtida através do princípio de amostragem, que, quando analisada, apresenta as características e propriedades da massa total do resíduo. Eu digo a você que isso aí é impossível de acontecer, porque os resíduos, até na nossa casa, não são os mesmos todo dia, toda semana. Então, você tem umas variações. Então, quanto mais amostra você pegar e pegar todos os roteiros, tá, nos bairros de classe média alta, classe mais alta, classe mais pobre, você vê que essas características diferem muito, certo? Então, para fazer essa amostragem, o método mais comum é a parte de homogeneização e de quarteamento, certo? Então, nessa parte, a amostragem deve ser feita em todo o perímetro urbano, em pontos pré-estabelecidos, já referenciados, e com a amostragem de cada ponto de coleta se faz a triagem do material coletado e a separação por grupos. Certo? Então, nesse método de quarteamento, você vai pegar e descarregar esse resíduo em área plana, no local do aterro, transbordo, próxima descarga dos caminhões coletores, dispõe em cima do alão ou manta, com área e espaço para um trator realizar os procedimentos de homogeneização, amostragem e descarte dos materiais. Só mostrando aqui rapidinho, aqui o resíduo após a descarga do caminhão, mistura, homogeneização, quarteamento, tá? Aqui você vai misturar de novo, faz o segundo quarteamento e faz uma amostra para a caracterização. Mas aqui a gente já sabe, ó, se está dividindo em 4 mais 4, vai ser 1,16 avos do que estava aí no resíduos geral, total, né? Quer dizer, isso aí já é uma forma de você chegar e você diminuir seu trabalho, porque é impossível você chegar e caracterizar tudo que chega e o que é produzido nessa relação. Aqui mostrando só rapidamente como é o processo, certo? E aqui mostrando os resíduos, você pega as amostras, retira, e com isso aí você começa a pegar e separar isso aí. Então, o processo tá, inicia na partir da descarga dos resíduos. Tá? Depois, você utiliza tambores para recolhimento de amostras. Tá? E, ao término do processo de quarteamento, é realizada a pesagem do resíduo total e a segregação do material. Essa segregação ela pode ser feita de acordo com a tipologia dos resíduos. Você vai dividir em grupos: plástico, papel, vidro, metal, outras, e a parte de matéria orgânica. Mas o ideal é que você faça isso com subgrupos, dizendo quais são os tipos de plástico, quais são os tipos de papel, papelão, o tipo de vidro, o tipo de metal e não metal, outros, tá, isopor, tecido e roupas, a matéria orgânica, para você verificar isso aí. Então, com isso aí, você já tem uma ideia do que, tanto na parte que pode ser
reciclado, que pode ser comercializado, como aquele que você não tem como chegar e comercializar. Tá? E com isso aí você caracteriza os resíduos daquela municipalidade. E a forma de você chegar e mostrar é exatamente através do gráfico de pizza. Aqui eu só estou mostrando que algumas coisas, como ele bota matéria orgânica, quimicamente, matéria orgânica é aquela que contém carbono nas suas moléculas. Assim sendo, o petróleo e seus derivados, plástico, o papel, o tecido, sei tudinho, se for o poliéster, tudo isso aí, isopor, biomassa, são compostos orgânicos. Mas no jargão popular, lixo orgânico é aquele que pode ser transformado em composto orgânico. Então, com isso, a gente vê que só considera o resto de comida, tá? A parte da biomassa, que são os resíduos úmidos. Então, com isso aí, depois dessa amostragem, é feita a análise gravimétrica, no qual a gente vê a pesagem dos materiais segregados, os cálculos da percentagem, de acordo com o tipo do resíduo, a massa do resíduo, sobre a massa total das amostras, vezes 100, e a forma mais usual é um gráfico de pizza, mas tem gráfico de barra que também você pode chegar a fazer uma caracterização completa. Então, aqui você tem por grupo, mostrando papel, plástico, papelão, rejeito, orgânico, metais, outros, e você pode chegar aqui e dividir, certo? Então, essa a caracterização é mais completa, fica mais fácil de você visualizar o que é que você tem, tá? Então, com isso, na hora que eu consigo chegar e separar os resíduos e saber aquilo que eu posso reciclar ou aquilo que eu posso comercializar, eu separo aquela porção, e a outra que eu chego, assim, olha, isso aqui eu não tenho mercado, então, mas vamos caracterizar isso aqui, ou isso aqui é um produto que vai ter um excesso muito grande de produção, não tem como absorver, e não é recomendável você chegar e jogar no aterro um resíduo que vai durar mais de 100 anos para degradar. Então, com isso, a gente pega e verifica ou determina o poder calorífico superior e inferior, tá, desses componentes. Aqui, ó, esse aqui é lá no meu laboratório, no Policom, lá na UPE, que é o Laboratório de Combustíveis e Energia, que funciona desde 2002. Tá? Então, aqui eu tenho um calorímetro, onde faz essas análises, tá, de determinação do poder calorífico superior e inferior. Só para ter algumas ideias dos componentes do resíduo sólido urbano, em média, você tem aqui plástico, 26,38 megajúlio por quilo, borracha, 28,39, couro, 15,19, têxteis, 14,56, a madeira, com 50% de umidade, em torno de 10, alimentos, é baixo por conta do teor de umidade, então varia 4, 5, 6, certo? Megajúlio por quilo, e papel na faixa de 17. Tá? Então, com isso aqui, a gente já tem uma ideia da energia que pode ser obtida nesses resíduos. E nessa análise termogravimétrica, ou análise aproximada, tá? Em inglês approximate analysis, ela vai oferecer, vai mostrar qual é o teor de umidade, o carbono fixo, o que você tem de matéria volátil e a quantidade de cinzas. E também você vê o eficiente de reatividade, você faz muito trabalho científico utilizando isso aí. Tá? E é muito importante por conta da quantidade de cinza e materiais também voláteis, porque isso são fatores determinantes de tecnologia. Isso aqui é a balança termogravimétrica, e aqui eu tenho um termograma, isso aqui foi uma casca de mamona. Tá? Como o Ronaldo já falou, eu faço parte da Rede Brasileira de Tecnologia de Biodiesel, sou um dos coordenadores da área de aproveitamento de resíduos, a minha área é exatamente essa área de energia, e aqui, quando mamona era ainda uma opção, hoje já não é, a gente fez os testes. Então, aqui, colocando a mamona, a gente viu aqui, ó, a parte de umidade, certo? Então, aqui, ó, um pouquinho antes
de 200 graus Celsius. Então, aqui você tem entre 200 e 660, mais ou menos, você vê que é a temperatura que você tem a maior degradação térmica dessa biomassa, e eu consigo chegar e determinar, então, a umidade que está contido, o material volátil, tá? Então, aquilo que vai se transformar em gás, tá? Eu tenho aqui o carbono fixo, que seria mais ou menos particulado, e aqui eu tenho as cinzas, que são oriundas desse processo. Então, com isso aí, a gente tem uma caracterização energética desse resíduo. Tá? Só para lembrar ainda que a umidade tem um efeito extremamente redutor do potencial calorífico. Tá? Então, na hora que eu pego e aumento a umidade, o poder calorífico ele cai substancialmente. Então, ele inversamente, quanto maior a umidade, menor o poder calorífico. Até um limite de 50%, porque a partir daí eu já não consigo mais queimar, certo? É muito difícil eu chegar e eu preciso fazer um processo de secagem para poder sair. E a última coisa que tem aqui, que é a análise elementar, aí eu tenho aqui, eu determino o teor de carbono, o teor de hidrogênio, o teor de nitrogênio, o de oxigênio, o de enxofre e cloro. Esses dois agora são obrigatórios, porque o enxofre ele é responsável por essa parte de chuva ácida e o cloro também com essa parte de destruição de camada de ozônio. Tá? Então, são coisas que hoje são limitadas. Então, não importa qual seja o combustível, se for biomassa ou CDR, alguma coisa, eu tenho que fazer esse tipo de caracterização para poder a empresa que está comprando saber como é que lida com isso. E algumas, logicamente, que você tem os limites permissíveis, se tiver com um valor muito alto, ele não vai poder ser comercializado. Tá? Então, aqui são os analisadores elementares. Isso aqui tem algumas fotos. O que eu tenho no laboratório, ele vai até... Esse aqui é CHNOS. O que eu tenho vai até o CL. Pega também um cloro. Certo? E nessa aqui é onde você tem uma caracterização de biomassa. Mostrei apenas alguns resíduos mostrando a primeira parte, que é a análise termogravimétrica, análise aproximada. Aqui a análise elementar. E aqui eu tenho a parte de calorimetria. Então, com isso, eu consigo verificar e dizer, olha, esse aqui é bom de queimar, esse aqui não é, esse aqui, o poder calorífico é bom, e eu começo a fazer um estudo dessas opções, dessas biomassas. Então, a importância que eu tenho na caracterização de resíduos sólidos urbanos, primeiro, é a determinação potencial de cada um, a separação do material, fazer a caracterização dos componentes, que não tem mercado para comercialização e reciclagem, e aqui a gente consegue verificar quais são as análises, e com isso eu posso chegar e determinar qual é a rota tecnológica melhor de ser utilizada. Então, com isso aí, a gente tem essas tecnologias do uso energético de resíduos sólidos urbanos. Então, eu coloquei aqui, qual é a tecnologia mais apropriada? Certo? Então, vai ter os produtos que não são recicláveis ou produtos que são recicláveis, mas não comercializáveis. E a primeira coisa que a gente tem que perguntar é sobre a umidade. Se a umidade for baixa, é mais propício para um processo termoquímico. Se a umidade for alta, ela vai para um processo biológico. E também tem hoje teste de bancada, que é um processo que também é um processo termoquímico, que é o hidrocraqueamento desse material, já com um teor de umidade mais alto, mas não tem ainda nem usina piloto de médio porte para comprovação de tecnologia. Então, isso aí está coisa ainda a ser estudada. Como o Cris já mostrou toda essa parte relativa ao processo biológico, eu vou me deter a essa parte do processo termoquímico, aonde a gente vê aqui
que tem a combustão, a gasificação, a pirólise. E aqui a gente tem quais são os subprodutos, tá? Na combustão, a gente só tem um produto que é calor, tá? Esse calor ele pode gerar eletricidade também através de vapor. Na gasificação, vai ter uma produção de gás combustível que é de médio poder calorífico. Se usa o termo gás de síntese, mas o gás de síntese ele é formado somente de monóxido de carbono e de hidrogênio, mas a gente usa esse termo geral. E na pirólise, a depender do tempo de residência, o tempo da reação e a quantidade de calor que vai ser colocado, então a gente pode produzir carvão, pode produzir um bioóleo, que pode ser purificado e gerar combustíveis veiculares, ou pode chegar a gerar um gás de um poder calorífico médio, certo? Tá? E isso aqui, tá? Esses produtos daqui, todos eles, como esses gases, combustíveis, o bioóleo e o biogás, o biometano, eles estão sendo bastante pesquisados para chegar a ser utilizado para a produção do bioQAV, certo? Que é o bioquerosene de aviação, que já tem umas premissas que são utilizadas para diminuir as emissões das aeronaves. Produção de hidrogênio, tá? Que aqui pode ser utilizado em células combustíveis ou ser utilizado diretamente, misturado com alguns hidrocarbonetos. A parte de hidrocarbonetos renováveis, como gasolina verde, diesel verde e outros, aí, como eu falei, essa parte de combustível do futuro que está sendo muito estudado agora, certo? E a gente vai se dedicar agora a ver essa parte de processos termoquímicos, tá? Então, nos processos termoquímicos, eles são relatados como combustão, a gasificação e a pirólise. Só que a combustão e a gasificação se realizam através de reações químicas na presença de oxigênio. E a pirólise é realizada na ausência de oxigênio do ar. Então, ele, na realidade, ele usa calor para fazer uma quebra das moléculas, que é chamado, então, de um craqueamento térmico. Tá? E em relação à diferenciação entre esses processos, a gente tem a temperatura, a atmosfera e os produtos resultantes. Então, na pirólise, a gente tem aqui, ele varia de 300 a 1.000 graus Celsius, a depender do tipo de pirólise. Ele é inerte, então ele não tem na atmosfera inerte, quer dizer, na ausência de oxigênio. E aqui os produtos, eu tenho um sólido que é carvão, tem um líquido que é o bioóleo e tem um gás. Isso tudinho vai depender como eu falei, da temperatura de residência, o tempo de residência e o calor que foi fornecido para o processo. A gasificação, deixa eu botar logo tudo, porque a ordem saiu errada aqui. Eu queria botar primeiro a combustão. As temperaturas são altas, acima de 900 graus Celsius. O oxigênio estequiométrico, quer dizer, oxigênio suficiente para propiciar toda a queima daquele material que é combustível, certo? O excesso de combustível para poder chegar e garantir que os únicos produtos formados são CO2 e a água em forma de vapor superaquecido. Tá? A gasificação, ele varia de 700 a 1.000 para ter uma produção relativamente boa de gases. E esse oxigênio é subestequiométrico, ou seja, ele é deficiente de oxigênio. Então, se é deficiente, eu não posso ter todos os produtos como sendo CO2 e H2O. Eu tenho os produtos intermediários, que são o CO, o hidrogênio, que é raro acontecer, metano e outros hidrocarbonetos. E aqui eu sei que... E também tem um vapor de água, mas esses aqui, o CO, o hidrogênio e os hidrocarbonetos, eles são os compostos que são combustíveis.
enquanto que CO2 e a água não são. Então, quanto maior a proporção que eu tiver desses combustíveis que estão aqui, então melhor vai ser a qualidade do gás. Então, faltou oxigênio, não tem mais oxigênio, então eu vou chegar e ter esse processo de pirólise. Depois eu vou explicar a vocês mais um pouco em detalhes. Então, quando eu falo a combustão, ela é uma reação química de oxirredução entre o combustível e o carburante, certo? Então, eu tenho aqui o CO2 e H2O, que é a combustão completa, mais calor, e tenho CO2, H2O, outros gases intermediários, como CO, tenho particulado, são material de combustão incompleta, certo? Tenho outros gases que estão formando, e também tem um calor, só que esse calor não é pleno, não é essa quantidade toda que eu tenho aqui, mas esse calor também é utilizado para continuar com essa reação de combustão. Aqui tem uma combustão de madeira, certo? Essa chama amarela, ela está mostrando que aqui eu tenho carbono não queimado, certo? Então, isso aqui é uma fonte de geração de particulado. Se você pensar no fogão da casa da gente, a chama é azul. Então, a chama é azul exatamente porque eu tenho uma pré-mistura e eu estou vendo que toda essa parte do carbono está sendo queimado. E nesse caso aqui, não. Nesse caso, se a chama está amarela, quer dizer que o carbono, o particulado, está incandescente. Então, isso aqui varia a coloração de amarelo até chegar em vermelho, exatamente por conta da temperatura que o particulado se encontra. Isso aqui é uma parte química que eu não vou mostrar a vocês, que é a reação de combustão, como é que você verifica a combustão completa, certo? É a reação, a combustão incompleta, que é o real, certo? E, como eu disse, da combustão completa, o oxigênio é suficiente para promover a queima do combustível. Isso aqui é como você faz a parte de equação, de balanceamento da equação. E só lembrando a vocês que a combustão ela pode ser sustentável, certo? Se ela for produzida de material que seja oriundo de biomassa, tá? Ou biomassa ou de resíduos animais, certo? Mas que são oriundos do tempo de vida da gente. Então, esses aqui são considerados carbono neutro. E só para lembrar a equação da fotossíntese, no qual ela pega as moléculas de CO2 com a água, certo? Então, as plantas têm essa capacidade de, através da luz solar, e plantas que são clorofiladas. Então, aqui eu tenho pigmentos fotossintéticos, e isso aqui funciona como um catalisador da reação e vai formar a glicose, vapor de água, e vai liberar o oxigênio para a atmosfera. Mas eu tenho que chegar a mostrar a vocês ainda o seguinte, que essa glicose, ela é processada pelas biomassas, certo? E não é somente... o carbono está aqui, virou glicose. Então, essa glicose é utilizada em quê? Nas plantas. Então, tem uma fixação de carbono na biomassa, tanto na lignina, como na hemicelulose, como na celulose, que aqui a gente tem estruturas repetidas de glicose. Então, a celulose e a hemicelulose também estão sendo utilizadas para a produção de combustíveis líquidos, tá? Que é chamado de combustível de segunda geração, que não entram em conflito com a produção de alimentos, tá? Então, nessa parte da combustão, então utiliza-se a energia liberada da combustão, que é o poder calórico inferior, para a geração de calor. Não é o PCS. O PCS tem uma componente que é de água, e na hora que você pega essa água, você não tem poder calorífico, mas na hora que ela condensa, ela acrescenta uma energia que pode dar uma falsa impressão que aquele combustível é mais energético do que é. Então, por isso que precisa saber o poder calorífico inferior, porque é esse que
é utilizável. Então, aqui a gente tem aqui palha de soja, tem os plásticos, madeira, textos, palha de milho, tá? E, logicamente, que a gente sabe que a primeira opção dos plásticos, textos, essa parte todinha assim, também seria de reciclar. Esse aqui é o poder calorífico de alguns componentes que a gente acha nos resíduos sólidos, como papel sortido, papel de jornal, papelão, embalagem de leite longa-vida, plástico. Aqui já é outro tipo de plástico, 32,9, 8, polietileno, 43,5, pneus, 32,1, madeira verde, muita umidade, 4,9, certo? Poliuretano, 26,1, resto de comida, 5,5. Isso aí tudo varia dependendo do teor de umidade, e a gente vê que esses dois aqui, tá? Madeira verde e o resto de comida, eles não são apropriados para a queima do jeito que está aí. Eles podem ser apropriados se você passar por um processo de secagem ou verificar qual o percentual que ele tem nos resíduos e a tecnologia que vai ser utilizada. Então, esses componentes com alto poder calorífico, eles consistem principalmente em papel, papelão, plástico, madeira e tecidos. E esses combustíveis derivados de resíduos solvantes são chamados de combustíveis derivados de resíduos solvantes, o CDRU, podendo ainda ser classificado em RDF ou SRF. E você tem ainda o CDRI, que é o combustível derivado de resíduos sólidos industriais, certo? Isso aqui eu não vou chegar e falar sobre essa parte desse combustível, tá? Porque aqui é um combustível sólido que vai ser usado num processo termoquímico. O SRF, que é o combustível sólido que foi recuperado, ele é mais homogêneo e mais energético que o RDF, porque ele também requer um tratamento de secagem. Aqui são algumas formas de você fazer trituração de resíduos, certo? Então, o que acontece com esses resíduos que utilizam essa tecnologia de combustão? Eles são queimados, certo? Que tem o incinerados, tá? Mas o termo incinerados, assim, eu não gosto muito de usar, porque tem uma conotação de queimou, mas não vai usar para nada esse calor que está sendo gerado. E aqui a gente tem o seguinte, o que acontece? Eu tenho aqui os resíduos sólidos urbanos. Então, primeiramente, eles têm que ser reduzidos, reutilizados, reciclados. Aquilo que eu não posso fazer, então, ele vai para essa unidade de recuperação energética que usa o processo de combustão, certo? Ele vai aqui, ó. Eu tenho essa grelha aqui, ela é móvel, tá? Então, ela ajusta essa quantidade que tem aqui. E daqui eu começo a verificar os resíduos que são gerados. Tanto acontece de ter cinzas pesadas, que é o bottom ash, como aquelas que são leves e acompanham o fluxo do ar quente. Então, aqui. Então, esse ar quente, veja, aqui eu estou tendo uma diminuição de seção, então eu tenho uma aceleração da velocidade desse ar, mas ao chegar nesse ponto, a área aumenta, então a velocidade diminui, então a capacidade de arraste do particulado por esse ar quente, esses gases quentes já diminui, então começa a ficar depositada aqui essas cinzas, tá? Mas ainda a cinza leve ainda vai acompanhando o percurso. E aqui eu tenho, então, esses gases quentes, eles são utilizados para a produção de vapor que vai acionar uma turbina a vapor, certo? Então, essa turbina a vapor está conectada a um gerador elétrico e produz energia elétrica, tá? Eu posso chegar e ter um sistema de condensação, que eu tenho aqui um sistema de condensação, porque todo o circuito de água é um circuito fechado, eu tenho que ter água de complementação. Então, na hora que eu pego aqui, ó, que sai o vapor da turbina, eu preciso chegar a retirar todo esse calor latente para poder bombear de volta para o ciclo. Então, esse calor que eu tenho aqui residuário do vapor,
ele pode ser utilizado para chegar e fazer aquecimento industrial, aquecimento residencial, ou usar em algum outro processo de cogeração. No caso aqui, é um processo de dessalinização. Então, tudo isso pode vir junto. E aqui, acompanhando o fluxo dos gases quentes, ele vem para cá, vai passar por um sistema de tratamento dos gases, que vem através de lavagem dos gases. Aqui eu tenho uma casa de filtro, certo? Tá? Também eu poderia aqui ter um precipitador eletrostático, que chegaria, pegava esses finos e captariam. E aqui eu tenho, então, a retenção dessas cinzas leves, que eu tenho que chegar e verificar o que é o que contém nessas cinzas para saber qual é o destino melhor, que eu posso chegar a utilizar para a fabricação de cimento, agregados, eu posso chegar e retirar alguns metais, ou, no último caso, eu posso colocar num aterro, que o aterro é necessário, mas agora é porque eu não tenho mais utilização desse material aqui. Então, realmente é um rejeito. Então, a vantagem de utilização disso aí é aconselhável para resíduo maior poder calorífico, é uma alimentação contínua de resíduos, porque isso aí funciona 24 horas. Então, tem um uso direto de energia limpa para a geração de vapor, energia elétrica. Então, com isso aí, promove a geração descentralizada de energia, relativamente sem ruído, sem odor, requer pequenas áreas para instalação, não é várias dezenas de hectares, como é o caso de aterro sanitário, e ele é higiênico porque tudo que é material patógeno, quando entra no processo de combustão, mata tudo isso aí. Agora, ele tem umas desvantagens também. Ele é menos aconselhável para resíduos de baixo poder calorífico e clorinados. A umidade excessiva e resíduos de baixo poder calorífico prejudicam a combustão. Precisa de algum equipamento auxiliar para manter a combustão, então, normalmente, eu uso gás natural. Se for uma porção de material com poder calorífico mais baixo, eu preciso complementar, porque o vapor que vai acionar a turbina a vapor, ele precisa ter determinadas características, que eu preciso ter uma temperatura e uma pressão mais ou menos fixa, porque senão vai começar a prejudicar a geração de energia. E também eu tenho que chegar e verificar as emissões de CO2 e toxinas. Então, eu preciso ter o que exige um maior controle da combustão. Mostrando as unidades que tem aqui na Europa, então você tem unidades que têm geração de energia elétrica, tem unidades que você só tem geração de calor, que como é frio, então você precisa fazer a geração de vapor para aquecimento distrital, certo? Você tem produção de calor e eletricidade, que é um processo de cogeração, que é o CHP, Combined Heat and Power, e tem outros aqui que você não tem essas aqui informações, tá? E aqui eu estou mostrando apenas que para atingir as diretivas na Europa, você tem aqui a quantidade de resíduos que são gerados, a quantidade que vai para a compostagem, a quantidade que é reciclado, o que é incinerado e o que vai para o aterro. E pela diretiva europeia, é para você chegar e ter menos do que, no máximo, 10% daquilo que foi gerado e para o aterro. Então, alguns países, eles pegam e atendem essa diretiva, tá? Entre eles aqui a Bélgica, a Dinamarca, a Alemanha. Você vê aqui uma redução muito grande, né, de 51.046 toneladas para 106. Tá? A Estônia também faz, a Holanda. Mas quando você chega aqui e verifica a Suécia, aí você vê que a Suécia não tem aterro. Tá? Aqui está dizendo, ele gera, mas o aterro é zero. Ele está usando tudo aqui, olha, na compostagem, na reciclagem ou na incineração.
Então, são coisas que a gente tem que chegar e verificar, certo? E essas aqui, como disse, são os países que depositam menos que 10% de resíduos em aterro. Esse aqui é o maior projeto de geração de energia com resíduo sólido urbano, que ele fica na China, ele tem uma capacidade de 5.000 toneladas dia e tem uma potência instalada de 168 megawatts. Aí você imagine que a gente podia chegar aqui e ter 11 unidades de recuperação energética. Isso aqui é considerado energia firme, energia que você pode contar. A energia eólica, a energia solar são energias secundárias. O que quer dizer isso aí? Você não pode contar com elas. Energia solar só tem durante o dia. Energia eólica, você depende das condições de vento. Então, o que você utiliza, economiza. No caso, se gerou mais energia eólica, energia solar, eu estou economizando água e estou economizando combustível fóssil. Tá? E no caso, a utilização do resíduo sólido urbano, eu estou também economizando combustível fóssil e isso é uma forma de reutilização disso aí. Então, isso aí é uma coisa muito boa de chegar e ser avaliada, principalmente agora para a gente que está passando uma fase muito delicada com baixa capacidade de geração de energia hidrelétrica, certo? Principalmente devido à seca que está aterrorizando o sul e sudeste do país, tá? E o Nordeste ainda tem o privilégio de ter muito sol e ter energia solar, mas isso aqui poderia contribuir muito em relação a isso, tá? Aqui ainda essa unidade na China, e tem algumas coisas que eu queria levar para a discussão, tá? Que na Europa os planos de carbono neutro até 2050 questionam a recuperação energética do resíduo através da incineração devido às emissões de CO2 e toxinas. Tem tecnologia para ver isso aí. Mas essa tecnologia que é chamada WTE, que é Waste to Energy, ela sobreviverá, pois evita as emissões ainda maiores que são oriundas dos aterros sanitários. E agora as tecnologias não são mais WTE, é WTX. Quer dizer, Waste to Anything. Eu posso chegar a produzir energia, como eu posso produzir combustível, como vários tipos de combustíveis. Então, na Europa, 18 milhões de habitantes recebem eletricidade e 15 milhões recebem calor distrital oriundos da queima do RSU. E essa energia totaliza 2,4% da energia gerada na Europa. E a queima do RSU evita a geração de 50 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano, caso a energia fosse gerada utilizando combustíveis fósseis. Tá? Então, isso aí tem algumas coisas em relação às emissões, certo? Mostrando as emissões de RSU, 52 milhões. A média, juntando toda a parte da energia, 249. Uma termoelétrica, assim combinado, em torno de 340 gramas por quilowatt-hora. E uma central de incineração pode gerar até 550 gramas. Tá? E por isso que a União Europeia está parando de fomentar o investimento nessa tecnologia. Mas tem que saber que tecnologia é essa, se é só uma queima direta, porque existe forma de você controlar essas emissões através de tecnologias de combustão em estágio que eu vou mostrar a vocês. Certo? A incineração produz cerca de 200 a 300 gramas de cinza por quilo, que é usado para produzir cimento e asfalto. Tá? E alguns países continuam investindo na geração de energias do resíduo sólido urbano como forma de limitar o descarte em aterros sanitários em 10%, que é uma diretiva da União Europeia para 2035. E a incineração na Europa, de 95 a 2017, cresceu 120%. Tá? Na Holanda, já tem essas unidades de incineração que estão fornecendo CO2 para uma estufa, porque se você tem geração, o CO2 vai para a estufa, as plantas, as hortaliças, elas utilizam isso aí para
produção da glicose e da fixação do carbono, tá? E algumas unidades, uma outra unidade em Helmstedt está produzindo hidrogênio para uso nos ônibus urbanos. E o futuro, a gente já sabe que é a economia circular, e aqui a gente tem a hierarquia que eu já tinha falado anteriormente. Tá? O último é exatamente o descarte, e essa pirâmide invertida, tendo maior proporção de descarte em aterro, é o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, no mundo, tem cerca de 2.500 plantas de incineração, com a capacidade de queima de 400 milhões de toneladas ano. Em 2019, 83 novas plantas entraram em operação, com a capacidade de tratamento de mais quase 30 milhões de toneladas de RSU por ano. Certo? Então, isso aqui está desatualizado, é 2019, não achei nada mais novo, mostrando como é que você tem a distribuição dessa tecnologia Waste to Energy, a parte de incineração, em todo o mundo. Na América do Norte, 182 plantas, na América Latina só tem 3, na Europa, 598, na África, uma planta, na Ásia do Oeste não tem planta nenhuma, e aqui no Pacífico você tem 1.120 plantas, e liderado, logicamente, pelo Japão. Okay? Mas tem algumas tecnologias que já estão sendo utilizadas para a captura desse CO2 do ar, certo? Então, aqui, ó, você tem essa captura, você tem a produção. Isso aqui é uma planta fotovoltaica que vai chegar e vai produzir energia. E aqui eu tenho a água. Então, no processo de eletrólise, eu produzo o hidrogênio, eu tenho o CO2, eu tenho uma síntese de combustível, e aqui eu tenho combustíveis sintéticos. Então, isso aqui são tecnologias que já estão sendo utilizadas na Europa. Na Alemanha tem um projeto chamado Copérnico, que eu fui conhecer em 2019, que é um investimento muito alto nessa área que o investimento é acima de 60 milhões de euros. Então, isso aí mobiliza as universidades para chegar e investir em novas tecnologias. Então, essa aqui, ó, é uma planta que foi na Suécia, certo? E aqui eu tenho uma usina de incineração. Então, aqui, ó, ele joga o CO2 por ar, ele já é capturado, certo? E aqui ele já está pegando o CO2 concentrado, tá? Então, aqui são essas unidades que eu mostrei ali na foto, tá certo? E essas tecnologias já estão começando a ser utilizadas. Isso aqui foi a primeira planta comercial para captura direta de CO2. Tá? Então, se o CO2 é o problema, eu tenho como chegar a usar uma outra tecnologia associada para diminuir essas emissões de CO2. Na gasificação, como eu já tinha falado a vocês, ela consiste em decompor a biomassa, o resíduo sólido urbano, na presença do oxigênio em razões subestequiométricas, tá? Ou seja, com deficiência de oxigênio, com a finalidade de obter produtos gasosos combustíveis. Tá? Então, aqui é aquela equação que eu mostrei da combustão. Então, aqui, ó, todo o carbono, que foi aqui a molécula de biomassa, todo esse carbono, isso aqui eu consigo determinar através da análise elementar, eu consigo determinar qual é a composição. Então, aqui, se eu tenho 1,16 átomos de carbono, virou 1,16 moléculas de CO2. Hidrogênio, dividido por 2, eu tenho a quantidade de água que vai ser formada nesse processo. Então, essa é uma equação da combustão. Mas eu falei que a gasificação, ela pega e está deficiente de oxigênio.
tá? Se faltar oxigênio, há a formação de outros produtos ou produtos intermediários, tá? Então, com isso aí, eu começo a produzir esse combustível que a gente chama também de gás de síntese. Então, a combustão é uma gasificação com deficiência de oxigênio. Então, aqui eu estou mostrando. Esse X aqui vai ser um coeficiente menor do que aquele que a gente viu antes, certo? Então, esse oxigênio vai ser utilizado para produzir o CO2, certo? Mas vai faltar. Então, eu não consigo chegar e fazer ter como produto a 1,16 moléculas de CO2. Se faltou, então, vai gerar o quê? CO, o monóxido de carbono. O monóxido de carbono. E faltou oxigênio ainda, até para formar o monóxido, eu tenho aqui o carbono, que é o particulado. Da mesma forma, acontece com a água. Faltou oxigênio, vai formar água, sim, na quantidade menor do que eu tinha antes. Mas acontece, então agora eu tenho temperatura, eu tenho carbono, tenho hidrogênio, e aqui eu começo. Carbono e hidrogênio, ele vai chegar e formar esses hidrocarbonetos. Essa água também vai reagir com carbono, então vai formar hidrogênio, vai formar CO. Então, com isso aí, eu começo a ter várias reações que são simultâneas dentro do reator, e aqui eu tenho essa produção de hidrocarbonetos que vão estar diluídos em CO2, em água e nitrogênio. Então, por isso que o poder calorífico desse gás combustível ele varia entre 4 a 6 megajoule por metro cúbico. Tá? A hora que eu pego, eu posso pegar esses gases e usar num processo, aqui eu estou botando BTL, que é Biomass to Liquid, mas eu posso botar STL, ou Waste to... Agora é o xizinho que está se utilizando, porque eu posso chegar a fazer o bioquerosene de aviação, outros tipos de combustíveis, como já tinha falado. Esses gasificadores, eles podem ser do tipo leito fluxo ou leito fluidizado, contracorrente ou concorrente, borbulhante e circulante, na pressão atmosférica ou pressurizado. A única coisa que está aqui que não está concordando é gasificação indireta. A energia térmica é fornecida por fonte externa, certo? Ela pode ser fornecida, mas se tem oxigênio é gasificação. Se não tiver, ela é pirólise. Então, aqui eu tenho o leite fixo, que são de fluxo ascendente e fluxo descendente, então updraft e downdraft, que eu vou mostrar a vocês aqui a diferença. Nesse caso aqui, leite fixo, certo? Fluxo descendente, deixa eu ver aqui, tá? Esse aqui no downdraft, não, isso aqui isso aqui é ascendente. Aqui eu coloco a biomassa, certo? Então, nem todas as partículas elas vão chegar e vão atingir até essa zona e vai sair esse gás, certo? E esse gás, ele pega e vai sair ainda com algum material que não foi queimado, e você tem a formação de alcatrão, que é um material que é proveniente da lignina. Ele vaporiza, mas não tem calor suficiente para craquear termicamente. Então, ele vaporiza, e se vaporiza, ele condensa, e na hora que ele condensa, ele começa a obstruir várias tubulações, e se condensar em equipamentos rotativos, ele forma feito um grude, feito uma cola que você não consegue tirar, a menos que você use um solvente orgânico para retirar isso aí. Mas esse aqui é um gasificador que a gente tem lá no laboratório, a gente usou alguns tipos de resíduo, e aqui foi o gás que a gente obteve. Então, a gente utilizou esse gás para acionar um grupo gerador,
certo? E a gente conseguiu gerar 6 megawatts, 6 quilowatts, tá? Sim. Tá? Então, aqui eu tenho esses gasificadores de fluxo ascendente, certo? E ele precisa chegar de um certo tempo para poder quebrar toda essa parte de biomassa. Mas se a biomassa, o resíduo, for colocado na parte de cima e aqui eu tiver a saída, eu não tenho tempo de residência suficiente para promover todo esse craqueamento. Então, na hora que eu tenho esse gasificador, aqui, ó, o gás está saindo aqui por baixo, então, na hora que eu pego isso aqui, ele vai ter que passar por todo esse processo, secagem, pirólise, redução do carvão. Então, na hora que eu pego isso aqui, todo aquilo que foi volatilizado, ele consegue ter um craqueamento maior, então o gás sai mais limpo, com menos teor de alcatrão, é mais... isso aqui tem um problema dele ser mais vulnerável ao alto teor de cinzas e umidade, certo? Mas esse é o mais aconselhável em relação ao downdraft. Aqui eu vou ter que trocar algumas coisas que eu vi agora que estão com os errinhos e mando para vocês corrigir a apresentação. Tá? Mas esse aqui é um fluxo descendente, então é um downdraft. Tá? Então aqui tem outros tipos de gasificadores, que é o leito fluidizado borbulhante e circulante. No leito fluidizado borbulhante, isso aqui é como se eu estivesse fazendo uma papa e chegava lá, eu boto um agente fluidizando e você começa a ver aquelas bolhas saindo aqui no reator. Tá? Esse agente fluidizante, normalmente, você usa oxigênio, mas não quantidade subestequiométrica, coloca a matéria-prima, certo? Então, esse leito, ele vai chegar e promover uma mistura que eu tenho da matéria-prima com esse leito, tá? E vai sair aqui o gás. Mas acontece que eu tenho que chegar e verificar essa parte de que tipo de leito eu estou utilizando, a depender do tipo da composição da matéria-prima, eu posso já usar, em vez de usar um leito inerte, que normalmente é areia, quer dizer, óxido de silício, eu posso utilizar um material que vá combater, no caso, se tiver enxofre, usar um calcário, usar alguma coisa que já reaja para poder chegar e você fazer o controle dessas emissões no próprio leito. Tá? Então, e aqui eu tenho o leito fluidizado circulante, e todo esse leito aqui, certo? Ele vai manter a mesma temperatura, certo? O anterior, não. Você tem um gradiente de temperatura do topo até a grelha e, logicamente, que embaixo vou ter a temperatura mais alta, mas toda a biomassa ela não consegue chegar até embaixo. Então, é por isso aqueles problemas que eu falei de volatilização quando é no updraft, no downdraft, esse problema é eliminado. Tá? E nesse aqui, parece com aquelas pipoqueiras antigas que você vê a pipoca circulando aqui. Então, na hora que eu coloco esse material do leito, eu jogo o ar, que é um agente fluidizante, com a velocidade maior, entre 5 e 10 metros por segundo. Aí, o que acontece? Isso aqui fica revolvendo, tá? Por toda essa área, a temperatura ela vai ficar constante. Então, na hora que eu jogo a matéria-prima, ela vai entrar em contato com esse material que está aquecido e ele vai ter uma melhor transmissão de calor. Então, ele vai chegar e vai ter um melhor processo de gasificação. Mas como a velocidade do leito é alta, então vai sair por aqui o gás, a areia e a parte que não queimou, carvão. Tá? Isso aí também previne essa parte de formação de alcatrão. Eu tenho um ciclone, então toda essa areia e o carvão, ele vai voltar para o leito. E aqui eu tenho um primeiro processo de limpeza dos gases. Tá? Isso aqui só está voltando.
aqui é um borbulhamento e esse aqui você tem uma circulação por todo o leito. Tá? Então, o que é que está acontecendo atualmente em relação a esses processos? Como o processo de mineração tem uma temperatura mais alta e começa a você chegar e ter problema de emissões de toxinas, você começa a chegar e verificar quais são os processos que você pode utilizar. Então, você pode chegar, utilizar, primeira etapa, fazer um processo de gasificação. Então, a temperatura do reator ela fica mais baixa, você produz o gás, e na segunda etapa eu jogo mais oxigênio e eu faço a combustão completa. Certo? Então, com isso aí, eu faço uma combustão, que é uma combustão em estágios. Muita gente fala isso aqui, que é um processo de gasificação, mas não é um processo de gasificação pleno. Eu gasifico e queimo. Então, isso aí é uma combustão em estágios. Tá? Eu fui analisar alguns projetos de recuperação energética de resíduos e os caras falam, não, o processo é gasificação. Eu digo, bom, isso aí não é gasificação porque eu não estou produzindo um gás. Eu produzo um gás para queimar. Então, isso aí é uma combustão em estágios. Eu pego, forneço calor, tá? Vai ter a reação subestequiométrica, então a temperatura é mais baixa. Se a temperatura é mais baixa, eu não vou chegar e produzir NOx, esses óxidos de nitrogênio. E também eu tenho que chegar e verificar essa parte de emissão de toxinas. Tá? No segunda etapa do forno, eu tenho que chegar e ter pelo menos 1.100 graus Celsius, a depender do tipo de resíduo, para garantir que ele vai chegar e vai matar tudo que é germe e chegar também, eu vou chegar e quebrar essas toxinas que tem aí. Então, vamos lá. Nesse trabalho Waste to Energy, eles estão na combinação de oxidação parcial e volatilização dos compostos orgânicos contidos no RSU. No primeiro módulo, ocorre a gasificação e queima dos gases voláteis e a geração de vapor na segunda fornalha. O Japão é o maior produtor de gasificação de resíduo sólido urbano, mas lá ele não trata o resíduo, ele vai ser exmissível, ou seja, um resíduo sem tratamento. Mas tem algumas tecnologias, como essa aqui da Energos, que é uma combustão em grelha e gasificação que está operando na Alemanha e na Noruega. Então, nesse processo ocorre em duas etapas. A primeira etapa, a oxidação parcial, e na segunda etapa, ele vai chegar e vai queimar esse gás que foi gerado. Então, as vantagens, todas as toxinas formadas na primeira etapa são destruídas na câmara de combustão e são rapidamente resfriadas no processo de recuperação de calor, que minimiza a formação de dioxinas. Então, a formação de NOx é pequena, sendo mantida a 25% do limite estabelecido pela União Europeia. Tá? Então, isso aqui já é uma coisa boa, porque a formação de NOx, ele ocorre de forma exponencial e a temperatura do reator tem que ficar acima de 800 graus Celsius. Então, quanto maior for a temperatura, maior vai ser a formação de NOx. Se eu limitar essa temperatura, eu vou chegar e não vou ter essa formação. Então, nesse caso, o que acontece? Vem o combustível, um resíduo sólido urbano. Então, aqui eu tenho a primeira etapa de gasificação, então eu produzo esse gás combustível, aqui vai sair já a cinza pesada, e aqui, depois, eu jogo mais oxigênio, a temperatura vai 900 a 1.000 graus Celsius, então daqui eu já pego e elimino toda essa parte de toxinas, certo? E a depender do resíduo, eu tenho que chegar e deixar quando a temperatura por determinado tempo, no caso aqui 2 segundos, para evitar que chegue
essa parte de patógenos. Isso é exigido quando é lixo ou resíduos que contêm patógenos. Certo? Nessa tecnologia, tem 6 na Noruega, 1 na Alemanha e 1 no Reino Unido. Tá? Essa aqui é uma planta que tem da Energos, na Noruega. Certo? Ela gera 32 megawatts e ela processa 78 mil toneladas ano. Tá? Na hora que eu passei para esse template, ele pegou e deu uma descompensada aí nas fotos, certo? Então, aqui é a unidade. Tem outro processo, que é essa aqui da planta da Ebara, tá? Essa aqui, na realidade, ela tem 3 processos de 3 etapas. A primeira etapa é a gasificação, certo? Isso aqui é uma gasificação de leite fluidizado, tá? 500 a 600 graus. Isso aqui, para resíduos sólidos, é uma temperatura muito baixa. Eu aconselharia uma temperatura maior, em torno de 700, para ter a produção de gás maior. O gás produzido vai para uma câmara primária, certo? Onde já começa a ocorrer a combustão, mas se não tiver tempo de chegar hábil para chegar a ocorrer essa reação, eu jogo de novo combustível. Então, eu tenho aqui uma temperatura maior, e nessa temperatura, se tiver algum material que é particulado, eu coloco numa temperatura suficiente para fundir essas cinzas. Então, aqui, esse slag são as cinzas que são fundidas. Então, é esse aqui que eu tenho, gasificação e combustão, tá? E aqui, ó, 1.300, 1.450 graus Celsius. Então, aqui que vai para verificar. Então, aqui eu tenho o primeiro processo, que está até 630 graus Celsius. Aqui, eu já tenho que ter um tratamento dos resíduos. Ele já está dizendo aqui que ele é aconselhável para resíduos com menos de 300 milímetros. Tem aqui o queimador do gasificador, então aqui a temperatura. O gás aqui não é um gás de pirólise, mas é um gás de baixo poder calorífico. Então aqui eu já tenho a entrada da secundária do gás para complementar aqui a combustão, certo? Então, na hora que eu tenho isso aqui, já tenho a parte de vitrificação ou fundição dessas cinzas. Ok? E, no caso, a pirólise, ela vai se decompor na ausência de biomassa para obtenção de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Isso daí depende da quantidade de calor e do tempo de residência da reação. Então, na hora que eu pego, eu já não estou usando mais, não é mais uma reação química. Eu vou usar calor para fazer uma quebra da molécula, certo? Então, ela vai produzir carbono, hidrogênio e oxigênio, que nas reações secundárias, eles vão chegar e formar carvão, que é o biochar, vai ter uma fração líquida, que é o bioóleo, que posso destilar, e vai ter uma fração gasosa, que é o syngas, tá? O gás de o maior poder calorífico. Então, na hora que eu quebrei isso aqui, essa molécula, o oxigênio ela reage com carbono, reage com oxigênio, com o hidrogênio, vai formar CO2 e água. Em reações secundárias, eu já vou ter reações do carbono com o hidrogênio que ficou disponibilizado, e com isso aí eu já vou ter a formação desses hidrocarbonetos, certo? Junto com CO, junto com CO2 e junto com a água, mas ele não tem um nitrogênio para diluir. Se eu não estou com o nitrogênio diluído, o poder calorífico dele já vai ser maior do que os gases que eu consegui na gasificação, mas eu tenho que garantir essa fonte de calor, que normalmente é parte desse gás, em torno de 20% desse gás que é gerado, ele retorna para o reator para fazer um processo de combustão e fornecer o calor para a reação. Tá? Então, essa parte aqui eu já tinha falado a vocês. Esses gases, eles podem ser utilizados também
para sintetizados e chegar e produzir combustíveis líquidos. Tá? Nessa tecnologia de pirólise, certo? Essas plantas elas têm uma capacidade de processar em torno de 100 toneladas dia, com poder calorífico entre 8 e 9 megajúlio por quilo e um teor de umidade que varia de 30% a 40%. E pode gerar entre 2 a 2,5 megawatt-hora de eletricidade. Certo? Então, essas plantas têm operação na Alemanha com 110, tem em Hamm na Alemanha com 275, tem também no Japão com 295 toneladas por dia disso aí. Então, essa aqui é a planta de Burgal, na Alemanha, certo? Mas aqui, ó, já tem um processo, e aqui, ó, que eu tenho na realidade, até de pirólise aqui, realmente botando o calor aqui, e ele fazendo a pré-secagem, certo? Aqui, ó, esse gás vem para cá, e aqui começa todo o processo de utilização desse gás. Esses gases quentes já vão ser utilizados para a produção de vapor. Aqui eu tenho uma turbina a vapor, e aqui a exaustão desses gases, ele já vai aqui para um precipitador eletrostático ou uma casa de filtro, um baghouse, certo? E aqui eu tenho os catalisadores para chegar e garantir que eu não tenha intermediários da combustão, certo? E aqui eu tenho que chegar e verificar e monitorar os gases de exaustão do processo relativo à quantidade de mercúrio, a quantidade de NOx, de SO2, de ácido clorídrico, tá? De material particulado. Eu começo a verificar esse tipo de partes. Aqui é a planta de Burgal, na Alemanha, certo? Mostrando também o seguinte, que esses resíduos que foram coletados, eles não tendo utilização, eles têm aqui um aterro para chegar e descartar esses resíduos. E tem um outro processo que é a parte de gasificação a plasma, certo? Nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho uma tocha de plasma, que a temperatura da tocha varia de 5.000 a 7.000 graus Celsius, então ela desintegra tudo que vai para aí, certo? Então ela vai chegar aqui, ó, o que eu tiver de metal, o que tiver de sílica, ela vai fundir, então vai vitrificar esses resíduos, tá? Aqui, ó, vai sair, ó, essa parte do plasma, vai sair esse resíduo já no processo de vitrificação. Quando ele atinge a temperatura baixa, ele vai solidificar, e aqui, ó, eu boto qualquer tipo de resíduo, certo? E aqui eu tenho a saída com esse gás, tá? Então eu tenho esse processo. Tem um outro processo aqui de gasificação a plasma, que esse aqui é chamado europlasma, certo? Vai entrar aqui, ó, o resíduo sólido urbano, certo? Você tem aqui o empurrador, vai chegar e você faz isso aqui em batelada, já joga vapor a 200 graus Celsius, o vapor ele tem um poder de penetração muito grande, e você já começa a fazer uma secagem, tá? E aqui, ó, você tem a produção do syngas a 850 graus Celsius. Então, você tem uma gasificação primeiro, e depois de produzir esse gás que está aqui, você vem para a segunda parte, aonde você tem essa tocha de plasma para fazer essa parte da queima daqui, ó. O syngas, o gás é produzido a 1.200 graus Celsius, tá? E aqui eu tenho, olha, toda essa parte que saiu, toda essa parte residuária que veio para cá, ela vai chegar e vai colocar mais calor aqui, ó, vai ter outra zona de combustão para poder chegar e fundir essas cinzas, tá? E essa aqui você vai ter esses vidros e outros produtos que podem chegar
serem descartados em aterros ou vendidos a depender da sua composição. Em relação aos custos de tecnologia, certo? Dessas tecnologias termoquímicas, você vê aqui, a incineração, ela varia, o custo de investimento, que é o CAPEX, de 400 a 700 dólares por tonelada de RSU ano, o custo de operação variando entre 40 e 70. Na pirólise, você tem a mesma parte da incineração, o custo de operação um pouco mais alto, de 50 a 80. Na gasificação, 250 a 850. Tá? CAPEX e o OPEX, 45 a 85. A digestão anaeróbia, de 50 a 350. O custo de operação muito mais baixo, 5 a 35. E você vai ter aqui o aterro sanitário com recuperação do gás, que o custo de investimento é muito mais baixo, o custo de operação também. Então, essa tecnologia mais baixa que é utilizada. Tá? Isso aqui eu já mostrei a vocês, que são resíduos que a gente gasifica no laboratório. Esse aqui é um gasificador pirolizador de pequeno porte. Tá? Esse aqui eu consigo quantificar o material que foi realmente transformado em gás e tem os resíduos que eu posso chegar e analisar. Bom, para terminar, eu vou mostrar a vocês rapidamente essa parte de emissões, certo? E tem umas coisas que também eu tenho uns questionamentos, que aqui eles mostram, aqui no IPC, tanto no IPCC e foi utilizado em Pernambuco, o fator de correção de metano em aterros sanitários, tendo valor 1, em lixões 0,6, porque tem mais oxigênio, a fração de carbono orgânico degradável 0,5, fração de metano biogás 0,5, tem o fator de oxidação. Isso aqui foi exatamente verificando essa parte dos resíduos aqui, que a gente já falou anteriormente. Essas são as taxas de emissões de aterros e lixões em Pernambuco, mostrando que a partir do momento que os resíduos são colocados em aterros, começou a ter mais problema de emissão de CO2, ao mesmo tempo que diminuía a quantidade em lixões, já que os lixões foram sendo também fechados. Tá? Uma das coisas que leva muito em consideração é essa parte de emissões do ciclo de vida de gás de efeito estufa. Esse aqui é um trabalho de Yoshida, mostrando que aqui nos aterros as emissões de quilo de CO2 equivalente é 242 quilos por tonelada. Aqui na parte de compostagem, porque como a compostagem não ainda tem uma atividade bastante até se tornar estéril, né? É inerte, então vai ter 81,5, e na parte da biodigestão se começa a ter esse negativo, ok? E lembrando que o metano tem um fator de aquecimento global 28 vezes maior do que o dióxido de carbono. Então, se está trabalhando em relação a isso, a gente tem que chegar e verificar se é a vantagem utilizar nos aterros ou não, já que isso aí estava verificando que as emissões de CO2 do aterro são bastante altas. Então, eu peguei um trabalho que foi feito aqui, nessa análise de monitoramento ambiental de incineração de resíduos sólidos urbanos na Europa e a necessidade de alterações na legislação brasileira, tá? Que isso aqui é Bárbara Cardoso que fez esse trabalho, e ele pegou, a equipe fez uma análise de características de incineradores com tipo de forno, que foi tecnologia de grelha, usaram 136 incineradores, 62 recebem somente resíduo sólido urbano, 38% recebendo resíduos sólidos urbanos, resíduos industriais, não perigosos e comerciais. Alguns recebendo até 300 toneladas por dia, 50 entre 300 e 700 e 41 recebendo acima de 1.000 toneladas por dia. Então, ele chegou aqui, você verificando ao longo dos anos, em relação à parte de emissões de NOx, a diretiva da União Europeia é 200 miligramas por normal metro cúbico, certo? Então,
esses incineradores, ao longo de 2010 a 2017, eles estavam cumprindo. Hoje está bem abaixo da diretiva europeia, certo? E aqui o CONAMA, eu peguei o CONAMA, certo? E verifiquei que a parte de NOx está a 570, no 316, no 382, 650, e no que se fala de coprocessamento de cimenteiras, em 800. Ou seja, aqui já está 4 vezes maior do que a emissão que eu tenho aqui na diretiva europeia. E na hora que eu falo de monóxido de carbono, o limite na diretiva europeia é de 50 miligramas por normal metro cúbico. Na econômica 382, ele está limitando a 1.300 miligramas por normal metro cúbico para bagaço e madeira. Tá? Aqui, na 316, 100 ppm por normal metro cúbico, o que é equivalente a 196 miligramas por metro cúbico, certo? E na cimenteira não tem limite, pelo menos foi aí que eu peguei na Conama 499, certo? Na hora que eu pego material particulado, o limite na Europa estava com 10 miligramas por normal metro cúbico. Aqui, na Conama, para madeira, varia de 700 para unidades menores até 130 para unidades maiores, para madeira, e 280 a 200 miligramas por normal metro cúbico para bagaço de cana. Na 316 é 70, e no coprocessamento de cimenteiras, 50 miligramas por normal metro cúbico. Mesmo sendo aqui, ó, essa resolução de 2020, ela está 5 vezes maior do que a da União Europeia. Dioxinas e furanos, certo? Tem aqui os limites em nanograma, está na diretiva europeia, tá? Aqui na 382 não tem, né? Porque aí é a biomassa. Na 316, 0,5, e para o processamento de cimenteira está igual à diretiva europeia, que é 0,1 nanograma por normal metro cúbico. E aqui a gente pega e vê as comparações. Isso aqui foi o trabalho da menina, mostrando aqui, ó, os outros materiais, os metais que precisam ser analisados e que a gente não tem grandes referências em relação a todos. Tem que chegar e verificar essa parte também, de chegar e verificar essa comparação de limites atmosféricos. Então, a gente tem que chegar a avançar muito também nessa consideração. Considerações finais que eu queria chegar a falar com vocês é o seguinte: qual é a melhor solução para o uso do resíduo sólido urbano e o descarte do rejeito, certo? Então, tudo isso aí ele vai depender da localidade, a quantidade e a tipologia dos seus resíduos sólidos urbanos. A coleta seletiva tem um papel importante na seleção de tecnologias a serem utilizadas. A solução depende também dos resíduos recicláveis, se eles podem ser comercializados e a que preço. Tá? Porque se não puder ser comercializado, ele vai virar rejeito. Então, essas soluções integradas, usando resíduo sólido urbano como insumo, ele vai poder incentivar a produção descentralizada de geração de combustíveis, de energia elétrica e combustíveis, o que vai gerar emprego e renda para a população local. E chegando agora dizendo que o uso sustentável do resíduo sólido urbano para a geração de eletricidade e biocombustíveis contribuirá bastante com a redução das emissões de gases de efeito estufa e com a sustentabilidade do planeta, certo? E lembrando o seguinte, que o aterro não é biodigestor. Então, Cris já deve ter falado isso, você não tem controle das variáveis de processo, você não tem controle de umidade, você não tem controle da concentração, você não tem controle da granulometria, você não tem controle de nada. Então, não tem controle de pH também, que é importante, você não tem agitação. Então, várias coisas
que você está vendo as diretivas de outros países que estão contribuindo para isso aí. Então, se chegar a deslocar esses resíduos úmidos do aterro, então já não vai ter geração de biogás nos aterros. Esse aqui é só para mostrar a vocês que, através dessa parte, a gente fez a primeira microcentral termoelétrica de 30 kW, usando resíduos alimentares no shopping center no Brasil. Tá? Isso aqui foi na Reserva Camará, foi um projeto P&D com a Celp Neoenergia, tá? Ganhou um prêmio de melhor energia sustentável para grandes empresas. Tá? Esse aqui são 2 biodigestores, certo? Com resíduos da época da construção. Aqui eu tenho um gasômetro, uma tubulação, e aqui eu tenho um grupo gerador. Tá? Esse aí começou a operar em 2016, tá? Aqui está errado, 2016. Tá? E eu vou dar uma melhorada nessas transparências para poder chegar e enviar para vocês. E nesse mesmo projeto, a gente também fez um inventário de biomassa produtora de biogás em Pernambuco, que está disponível como e-book na internet, de graça, tá? Onde a gente fez todo o levantamento de todas as cidades com tipo de resíduos. Esse foi um trabalho realizado por mim e pela professora Maria de Los Angeles, que é da Universidade Federal de Pernambuco, que a gente trabalha junto há mais ou menos uns 15 a 20 anos, tá? E a gente vai continuar fazendo esse tipo de trabalho, e gostaria de chegar aqui também a apresentar o meu estado, certo? Que é aqui, ó, Recife, tá? E Recife, ela foi dominada pelos holandeses durante 35 anos, e os holandeses, quando perderam a batalha para Portugal, eles foram para os Estados Unidos e fundaram Nova York, né, Manhattan. Essa ilha, apesar de menor, tem muita similaridade com Manhattan. Aqui é Olinda, aqui a parte de Recife, Praia de Boa Viagem, aqui Porto de Galinhas, que é uma das praias mais bonitas do Brasil. Tá? E sejam bem-vindos para quando vierem para Recife. Muito obrigado pela atenção. E aqui são os meus contatos, e esse, para quem não me conhece, sou eu. Tá ok? Então, é isso, e obrigado pela atenção.